CC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Vamos lá então, Gui, começar a passear por alguns dos papéis que mais estão se destacando. CCR passa a ser agora a companhia que mais perde na variação percentual entre os que compõem o Ibovespa. CCRO3 é o ticker 13,37. Pets e Soma no varejo indo para baixo. Aí é irônico, é o que você falou. A curva de juros está para baixo e você tem o varejo não conseguindo reagir. E eu prometi que a gente ia falar de Via. Então vamos pegar o gancho do CCR e aí na sequência a gente vai para o varejo e mergulha. Porque Pets está tomando pancada, nós temos grupo Soma tomando pancada, Via agora, ó, Lojas Renner está caindo quase 1,3%. São alguns dos papéis do setor de varejo que estão se destacando negativamente. E aí, para quem acompanha Via e etc., Via está caindo 0,86% a 2,30%. E Magalu, falamos bastante dela, recuando 0,80% a 3,70% agora. Mas uma curva de juros que está desidratando até 6 pontos base, em todos os pedidos de prêmio aqui, deveria animar mais o setor de varejo e de construção também. Pois não, Gui? Bora, vamos lá, Leozinho. Primeiramente, então, falar da companhia CCRO, que teve uma alta significativa e agora tem um grande suporte na faixa dos R$13,24. Apesar dessa paulada que aconteceu na companhia na abertura, ainda detém alguns poucos centavos para testar esse grande suporte. Léo, perdeu esse suporte, R$12,83 é o grande contexto da companhia CCRO. Deixa eu botar um dinheiro no bolso aqui. Coisa boa, menino. Pets, Léo. Pets, nós tínhamos aí grandes casas comentando a respeito dos R$7. O papel foi buscar 8. Então, já extrapolou um pouco desse movimento com a curva de juros versus Pets, que também, de novo, tem uma melhoria nos balanços, mas não traz um contexto de ficar querendo rumar para 9 e depois R$13. Tem uma jornada grande aí para Pets, que embicou para baixo, tá R$7,15, pode buscar 6,88 e não pode perder ali, Léo. Se perdeu 6,88, aonde tem rasgada, o papel pode voltar para 6,35 em questão de variação percentual, é muito forte. Os dois papéis, tanto CCRO quanto também a Pets, eu identifico que pode dar uma sequência no seu movimento baixista. Lojas Renner, então, nem se fala. R$18 era o sonho brasileiro na companhia Lojas Renner. Aí o papel vai buscar 20 e todo mundo, pô, mas será que não busca lá 26, tal? Via análise técnica, ok, mas qual que é o fundamento disso? Nenhum. Então a gente vê agora 18,37, um baita de um suporte para a companhia, que se perder não é 18 não, vai direto para os 17, porque o papel rasgou. Então tomem muito cuidado com os papéis que tiveram uma alta muito expressiva, porque caso venha a deter a perspectiva realmente de correção, você pode sofrer um deságio, pelo menos nesse curto espaço de tempo, mais elevado do que você gostaria. Soma 3 não dá nem pra falar que caiu, viu, Léo? Soma 3 tá aí meio, tá, mas depois não tá. Então Soma 3 ainda consolida, subiu bastante e Soma 3 tá muito mais consolidado dentro desse range de preço do que num cenário de queda, né? Olhando principalmente pro gráfico diário. E aí Via é mais com o Brunão do que comigo, porque se eu for falar de Via, pra mim, todo mundo já sabe, né? Estou muito pessimista com a companhia e se não subir o papel de Via e Magalu com os DIs caindo, é a única correlação que a gente pode trazer de um formato positivo. Muita atenção para as cenas dos próximos capítulos do varejo brasileiro. O Bruno Mazzoni está de volta, você já está acompanhando o suporte gráfico dele que volta a encher a nossa tela. Agora tem um destaque urgente do painel Mover Pro, se liga na informação. Papéis ordinários de BRF disparam 13,48% a R$ 8,25. Marfrig e Salic propõem injetar 4,5 bilhões de reais na companhia. Nós estamos acompanhando o gráfico, os papéis BRF-ON disparando quase 14%. O Diego Kerber fotografa a situação de momento dos papéis. Pois não, Diego? Pois é, neste momento o BRFS3 disparando 14,03%, R$ 8,30. Bom, o gráfico está na tela, o Guilherme pode comentar. Toda vez que você tem injeção de capital numa companhia, ela tende a reagir, aumenta o valor dela. Sim, e vai embora, né? A BRF vai para 10, né? A gente está nesse gráfico agora, vai buscar ali essa região dos 10 e pouquinho, então é um destino meio que direto e reto, não na data de hoje, obviamente, mas a gente tende a flagrar consecutivos leilões de alta, porque pelo que eu entendi da matéria, já é consumado, né? As pessoas se comprometeram a fazer a injeção do capital.
que vai trazer um alívio, que é o que a gente estava falando, cornetando os frigoríficos, lembra? Não tem como reverter a margem. Quando tudo está indo bem, chega o noticiário, vem ruim. Agora que tem esse comprometimento da injeção do recurso, não tem por que o papel parar antes do que os 10,66. Quem estava no papel, por favor, viu? Olha lá, sabe o que é esse 7,15 aí, Léo, da cor amarelinha? É o ponto bipolar. Ficando acima, agora é uma chamada de comprador significativa para a companhia. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, o Caio Melo já está de volta, a gente vai falar com ele sobre o giro corporativo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para a Small 11. Porque num dia em que a coisa tá azeda, o cenário internacional não tá ajudando, o Small 11, que é um fundo de índice, nós temos comentado bastante dele nos últimos dias aqui no Expresso da Manhã. Ele repercute a performance média das Small Caps. Small 11, o Brunão tá colocando o gráfico agora. Brunão, se você conseguir aquela marca d'água que sinaliza se o gráfico é diário, é semanal, etc., isso nos ajuda aqui. E a gente tá vendo o Small 11 agora no gráfico para você, tá no 0-0 praticamente. Zerou. Small 11 quase zerou, como anunciou o Diego Kerber. Ele tá vendo outra zeragem. O Small 11 tá caindo 0,07%. R$100, aí está a marca d'água, é o gráfico semanal do Small 11, tá em R$100,55. Cara, é muito mais volátil o Small 11, em dias de queda tende a cair muito mais, mas continua sugerindo uma resposta e uma força de reação da economia interna maiores do que muita gente conseguiria dizer. O Diego vai me complementar, mas aí você comenta sobre Small 11, Gui. Eu acho que é o interesse de muita gente também. Pois não, Diego? Pois é, Indifut zerou as perdas. Agora tá no 0-0, 109.280 pontos, Léo. Então vamos ficar de olho, porque o Ibovespa também vai arrefecendo a queda. Pode ser que zere também. E o que melhora a situação do Ibov? Vale tá caindo agora só 0,20. O Zimina já positivou. Santander tá subindo 0,10. Bradesco já positivou, virou, tá subindo 0,40. Banco do Brasil subindo 0,50. Tem Datacom no radar. E Itaú praticamente no 0-0. Os bancos estão começando a ajudar o Ibovespa a atenuar o viés de queda. Nós temos Vale caindo muito menos. Petrobras, que caía 1,6%, agora cai cerca de 1% em média, ou seja, a situação está ficando melhor para os comprados no Ibovespa. O Ibov, daqui a pouquinho, não se espante se chegar ao 0-0. Que coisa vale, hein? Que PMI mais fraco da China que nada. Que cotação do minério de ferro para baixo que nada. Vale tá caindo só 0,20, praticamente estável. E os cabelos de Guilherme Cunha respiram. Muito bem, Small 11 eu deixei no gancho e essa mudança do Ibovespa também pode ser comentada por você, Gui. Bora, vamos lá, Léo. O Small 11 eu vejo que é para cima melhor do que uma empresa em específico. Então fica aí um grande conhecimento e um insight para as pessoas, né? Acompanhar os pontos a qual o Bruno nos transmite no Small 11, porque você pode ter aquele dedo ruim, né? Vou escolher, por exemplo, sei lá, com todo respeito de novo a Via, vou escolher Via. Aí o varejo começa a andar, as small caps começam a andar e a Via fica travada. Você fala, pô, eu vi lá a curva de juros indo para baixo, eu vi a taxa de juros caindo e não ganhei esse dinheiro. Então, tanto o Small 11, o Bruno gosta mais do Trig 11, né? O Trígono ali tem uma movimentação de um fluxo bem bacana também a respeito do mesmo conceito. E esse sim, Léo, a taxa de juros caindo vai embarcar muito forte, porque a ETF pega a cesta inteira, né? Então, ela tende a subir bastante. Teve uma alta significativa, qualquer descanso e correção pode surgir uma movimentação mais compradora. Quando a gente olha para a virada do Ibov, é sobre isso, pessoal. A Vale, de novo, entrou naquele cenário do rebalanceamento dos fundos para a entrada de fluxo. Então hoje é um dia especial para ela, aonde traz uma leveza para o nosso Ibovespa e os bancos estão ajudando e ajudando bastante. Não vai ter vida fácil, o Ibovespa hoje é tiro, porrada e bomba, é quarta-feira de fim de mês, mas eu não ficaria tão pessimista quanto o pré-mercado ali nos estava trazendo, mas a volatilidade será muito elevada. E por fim, quando a gente olha para os dois principais papéis a qual nós comentamos no pré-mercado, Marfrig também volta entrando em leilão com mais um volume significativo, e aí, isso, Brunão, né? O gráfico aí pode nos conduzir a um cenário da onde pode ir. Então a BRF indo para os 2 dígitos, agora a gente tem os R$7, um cenário bem difícil, é onde travou 6,69 foi a última movimentação, 6,99 é a única resistência. Rompeu também, Léo, tchau, de novo lá para um outro papel buscando os 2 dígitos de cotação novamente. O Luiz Moretti, vou pedir, enquanto o Bruno tá com um gráfico de Marfrig, me parece que o Diego tem um complemento sobre Marfrig, é isso, Diego? Leilão, que foi o que o Gui Cunha já tinha adiantado, 10,04% de avanço, R$6,69. Calma, Gui, tá tudo certo, não precisa... Você é o cara, Variação teórica de queda de 0,60%. É que quando ele tá falando, a imagem tá nele, mas se tivesse na gente, ele mete um leilão, todo mundo pula aqui. É automático. São 10h26, faltam 4 minutos para a abertura do À Vista, lá nos Estados Unidos.
Diego, como é que tá a antessala? Continua mais ou menos na mesma toada, tá, Léo? A única diferença é que o Nasdaq voltou a encorpar queda, 0,52% de recuo para o Nasdaq Futuro, 14.321 pontos. O S&P Futuro segue caindo 0,49%, 4.194 pontos. E o Dow Jones Futuro também segue recuando 0,32%, 32.982 pontos. Falando da curva de juros por lá, os yields de 10 anos estão desidratando 1,5 ponto base para 3,67% de rendimento ao ano, enquanto os yields de 2 anos estão pedindo 4 pontos base a menos de prêmio, rendendo ao ano para o investidor 4,41%. DXY continua estressado, 0,36% de avanço agora, voltou para os 104,42 pontos. Índice VIX vai avançando 2,80%, 17,96 pontos ainda nesse patamar, querendo voltar para os 18 pontos. Falando agora do W, olha só o petróleo, hein, Léo? 0,77% de queda para o Brent agora. Olha essa reação do petróleo Brent, $73,15 agora. Então já voltou, já estava em $71, voltou para 72, voltou para 73 agora. E a mesma coisa para o WTI. Agora 0,98% de queda, $68,78. Forte reação do petróleo Brent, mesma coisa para o resto das commodities. Lá em Singapura, minério de ferro subindo 1,02%, $98,90. Lá em Dalian, subindo 2,21%, 718 yuanes. Reação das commodities, Léo. Reação das commodities é a manchete e é isso que ajuda a explicar. Mas a Vale foi corajosa, foi valente. A Vale foi antecipando isso na dinâmica até dos seus ADRs, no momento em que as evidências, o Diego narrava, ainda apontavam para um minério de ferro baixista, os ADRs já demonstravam estabilidade na negociação em Nova York. Os ADRs são os recibos de ações referentes a companhias brasileiras, são negociadas lá em Nova York e não deixam de ser um termômetro sobre para onde a coisa vai. Reação das commodities, reação do petróleo, reação do minério de ferro. Olha, é o seguinte... Deixa eu colocar aqui a provocação do Luiz Moretti, enquanto o glorioso Brunão estende o gráfico de Vale. Você já mergulhou mesmo na sua vida, ô Guilherme Cunha, ou nunca mergulhou? Não. Eu também nunca mergulhei. Mas quem mergulha, geralmente fala que você tem que dar um baita de um fôlego, se você não tiver o auxílio do tanque de oxigênio, né? Você dá aquele baita fôlego e aí você vai até o limite, acabou o oxigênio e você volta. Se você tiver com tanque, aí você pode ir ainda mais profundo. O Luiz Moretti está provocando a gente e está dizendo o seguinte: esse fôlego da Vale, o fato de ela estar caindo pouco ou quase subindo, nós temos agora a Vale 3 caindo 0,20%. Esse fôlego da Vale pode ser aquela enchida nos pulmões para mergulhar mais profundo? Não. Direto e reto não. Pelo único e exclusivo movimento desse fluxo que está chegando, né, naturalmente através desse movimento lá dos fundos de investimentos internacionais, principalmente pontual. E volume baixinho, ó, o Brunão é craque ali nas imagens, então tem que segurar as pontas aí, não vem agressivo o movimento, inclusive a gente pode ver nos próximos minutos positivar. Força, Vale, força! Estamos passando, já passou dos 64, daqui a pouquinho a gente vai ver a Vale positiva, eu acredito. Eu acredito. 10h30, a batida na porta nos leva à terra do Tio Sam. No dia em que a Câmara dos Representantes vota o teto da dívida americana, cenário base de aprovação e o fim desta novela. Já cansou. Diego Kerber. Pois é, e segue na mesma toada do pré-mercado, tá, Léo? A diferença é o Dow Jones, que tem uma queda, abriu uma queda maior do que a gente estava vendo no pré-mercado, recua 0,45%, 32.896 pontos. O S&P 500 cai na mesma magnitude, 0,42%, 4.188 pontos. E a gente fala também do índice Nasdaq, que abriu em queda de 0,32%, bem mais leve do que a gente viu no pré-mercado, aos 12.975 pontos, Léo. Perfeito, Diego, 10h31, vamos lá, rodando a palavra aqui. Última pergunta do chat, antes da gente ir com o Caio Melo, que já está posicionado. Deixa eu mandar um abraço, quem que eu separei aqui, deixa eu ver quem é que eu vou chamar. O Fábio Henrique, meu parceiro. Bom dia, Léo, pode por favor perguntar ao Gui, análise de PRIO 3. PRIO 3, então, na tela aqui no gráfico, o nosso Bruno Mazzoni é o Bidá Imagens. Ele dá, ó, PRIO 3, deu a imagem aqui pra gente, ó, dá uma olhada no gráfico, olha a reação chique, de PRIO 3, chique, né? Reação de PRIO 3 nesses últimos pregões que nós tivemos, nessa faixa aí dos 36,88, e aí iniciamos uma tendência leve de baixa,
cujo fôlego quem destrincha é o Guilherme Cunha. Agora nós temos qual cotação de Prio 3, hein? Diego Kerber fotografa para nós nesta reação na esteira da reação do petróleo, pois não? Prio 3, batendo máximo intradiária, R$ 33,93, recuando 0,59%. Acontece a mesma coisa para PetroRecôncavo, batendo máximo intradiária também, R$ 17,23, 0,52% de queda. E 3R Petroleum também bateu o máximo agora há pouco, agora está em R$ 29,85, 0,10% de avanço. 10h32, Guilherme Cunha, Prio 3. Eita, índice futuro virou, Ibov virou, Vale virou. Ei, Leozinho, ó, me dá até tremedeira, coisa boa. Como eu vi no chat, os cabelos. O santo do pai é forte por demais. Então, simbora, falando de Prio 3, nós temos aí, Léo, a melhor Junior Oil do Brasil. Então, se você quiser ter algo para uma posição mais longa, quero escolher uma Junior Oil para poder comprar. É a Prio 3. Ela não tem nenhuma movimentação, nada que desabone. Eu escrevia muito isso no Itaú Unibanco. Não há nada que desabone em Prio 3. Então, bora para cima. O vazio no gráfico ali é até os R$30. É um deságio, um drawdown muito grande, onde a gente não acredita que aconteça. O que justifica o papel cair praticamente 10%? Se continuar essa atuada do petróleo, que a gente não vê como um cenário base. Agora, reverteu a base do petróleo para cima, que é o estudo inicial, a gente vê o papel, inclusive, fazendo o extremo oposto, subindo 10% a 15%. Só para pagar rapidamente, né? A 3R é a que mais é maluca no meio em questão de preço. Ela tem um vazio dentro do gráfico, então ela vai ficar ainda mais atrelada não só ao petróleo, mas também ao noticiário. Começa a chegar também dentro de um grande suporte que não pode ser perdido, porque senão ela pode correr contra o cenário da Junior Oil. 10h33, atenção, galera! Ibovespa, virou! Ibovespa subia há pouco 0,03%. Durou muito a fotografia positiva? Não durou. O Ibov agora cai 0,19, mas chegou a positivar. Fez a virada, muito em cima de Vale, que passou a subir. Agora Vale está no 0-0. Então registre-se aqui, a chinela cantou, o chinelão do Diegão. Por quê? Porque o Ibov foi buscar a máxima intradiária. Moeda americana subindo 0,42%, R$ 5,098, e a curva de juros desidratando numa média de 5 pontos base em toda a extensão. A foto das blue chips está bem mista, tá, gente? No verde, Banco do Brasil, Bradesco, Eletrobras, Magalu, Suzanos e Minas. No vermelho, Ambev, B3, CSN, Gerdau, Itaú Unibanco, Petrobras e Santander. É assim que nós estamos. E Vale está voltando a cair agora 0,20%. É volatilidade que o senhor quer, é volatilidade que o senhor vai ter. BRF, de longe, o destaque positivo, 10,45% de ganho a 8,8%, Marfrig, 6% de ganho a 6,63%, Dexco subindo 2,5%. Na ponta oposta, CCR, Cielo, Petrobras e Apivida, uma queda média de 2% para estes papéis. Commodities. Pois não. Vamos então com as commodities, porque olha só o petróleo, 0,61% de queda agora para o petróleo Brent, voltou para $73,25, WTI recua 0,84%, $68,88. Lá em Singapura, 1,28% de alta para o minério, $99,15. Voltou para este patamar, minério de ferro lá em Singapura. Em Dalian, essa alta se confirma, 2,21% de avanço, 718 yuanes e 50 centavos, Léo. 10h35, vamos lá, Caio Melo de volta aos trabalhos aqui, primeiro com a Eletrobras, que negou reservar vagas para acionistas. Tá dando o que falar, essa é uma outra novela. A novela Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal, Legislativo, num eixo chamado Eletrobras. Exatamente, Léo. É privatização, reestatização, como é que vai ser? O Supremo vai ser paritário, não vai? Enfim, o fato é que a maior elétrica da América Latina, que é a Eletrobras, disse que não reserva vagas em conselho para nenhum acionista e que não é possível ofertar cadeiras a um investidor em particular, citando regras estatutárias claras, após notícias de suposta negociação para que a União possa indicar até 2 nomes ao colegiado em troca da retirada de ação contra sua privatização do Supremo Tribunal Federal. Papéis ordinários de Eletrobras subindo 0,72% agora, R$ 35,06. No caso de Elet 6, papéis preferenciais, a alta é de 0,77% aos R$ 39,12. Guilherme Cunha. Chato o que está acontecendo em Eletrobras, né? Um noticiário que vem desgastando bastante as oportunidades do papel. O objetivo é 43, e isso é tempo, né? É a questão de sair dos holofotes do noticiário. Chato que aconteceu com o Vale, durou 34 segundos.
34 segundos, eu fui ver aqui. Vai pra próxima. Próxima notícia. Preguiça recuperar a Apvida. Começou a gerar otimismo entre analistas, Caio Melo. Léo, a Apvida começou a deixar analistas de mercado otimistas com perspectivas de recuperação das margens e do fluxo de caixa da companhia após uma maré negativa de resultados que levou as ações a despencarem 43% em 12 meses e quase 20% só esse ano, só em 2023. Os humores começaram a mudar depois que a companhia anunciou operações para levantar novos recursos, como um negócio de venda de imóveis para posterior locação de 1,25 bilhão de reais, uma oferta de novas ações que movimentou 1,1 bilhão e a venda da São Francisco Resgate por 150 milhões de reais. Para o Itaú BBA, a Apvida é agora o nome preferido entre operadoras de saúde no país. Em relatório na segunda-feira, com o título de Virando as Marés, o BBA inclusive elevou o preço-alvo para os papéis da empresa, de R$ 4,50 para R$ 5,30. E agora vamos para o preço atual de Apvida, que está em R$ 4,04, numa queda de 0,49%. 10h37, alô Gui, já recuperado, Apvida. Agora sim, obrigado, viu, pessoal? Me trouxeram uma água aqui, todo o apoio da TC Rádio, muito feliz por participar aqui. Vamos lá, pessoal. Apvida. Acho muito ousado esse movimento de Itaú Unibanco. Tá comprando futuro. Tá comprando expectativas futuras. Assim, a Azul foi a mesma coisa, né? Mas a Azul tem uma renegociação de uma dívida, já tem um operacional mais bem definido. Então o BBA jogou para 22, a companhia Azul 4 há poucas semanas atrás, uma semana e meia. A Apvida colocar 5,30 é um movimento até técnico, né? A parte do gráfico aí de Bruno Mazzoni, mas eu vejo que esse curto espaço de tempo não vai fazer essa correlação direta e reta, não. Tem esse intervalo aí até os 4,66, é antigo preço justo aí do Itaú BBA, é por aí que tende a travar o papel até com que ele apresente números, ao menos no caso de IRB. O papel tem uma queda muito significativa, tem uma alta, sensacional. Não pegou? Espera a confirmação para que você pegue a continuidade do movimento. A Apvida teve uma desabada muito significativa com a apresentação do resultado trimestral. Subiu, né? É visível no gráfico, rompeu inclusive os 2,77 que vira o principal suporte. Mas enquanto isso não corresponder a números, tem que ficar esperto para não comprar topo. 10h39, 21 minutos para as 11 da manhã. Já tem Jefferson Latos. Bruno Mazzoni segue do suporte gráfico. Caio Melo, repórter Serelepe com os destaques corporativos. Comentários de Guilherme Cunha, cotação do Diegão, o corte do Boninho que a TC Rádio produziu, Leonardo Pinheiro e o nosso minuto a minuto na cobertura mais vibrante do mercado que me manda dizer, já temos 681 likes em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Muito obrigado pelo carinho. Falta pouco para romper os 700 e já vamos asfaltando aqui para os 800 likes, hein? Já vamos asfaltando. 7 lotes praticamente de likes consolidados. Vamos rumo aos 800, falta pouco para isso. A AES Brasil anuncia a saída da CEO Clarissa Sadock, pois não caiu. A geradora renovável controlada pela americana AES informou a renúncia da CEO Clarissa Sadock a partir de 30 de junho. O vice-presidente comercial Rogério Jorge acumulará o cargo de diretor-presidente até a conclusão de um processo de sucessão. A ESB3, 0,08% de queda, R$ 12,28. Grande papel, e eu vejo que o volume ali, né, nos 14,77, onde o Bruno estabelece ali como alvo, é alvo do papel, mas não sem antes obter uma correção mínima até os 11,20 e depois R$10. Não pelo noticiário, mas até mesmo pelo fluxo técnico e atual movimento da Bolsa de Valores. Mas é um papel para quem tem visão de longo prazo surfar uma onda mais tranquila. Tem VWAP, tem força, região de venda, então a correção ela está se desenhando. Atenção aí, operador. Nosso repórter paparazzi, Caio Melo, tá de olho nas movimentações da Clarissa Sadock. Pra onde será que ela vai? Fala, Caio! É isso aí, Léo. Ó, tá vendo? A gente trouxe ela na última notícia, agora vai trazer ela aqui de novo. Pra onde ela vai, seguinte, exatamente, tem que dar a história completa. Porque a Clarissa Sadock vai assumir a vice-presidência da Vibra no seguinte, ó. A antiga BR Distribuidora aprovou a contratação da atual CEO da AES Brasil, Clarissa Sadock, para assumir a recém-criada Vice-Presidência de Energia Renovável e ESG. O Conselho também elegeu Augusto Ribeiro para o cargo de Vice-Presidente de Finanças, Compras e RI. A cor vermelha também se vê na Vibra. VBBR3 está caindo 0,69%, R$ 15,94. Acabei de seguir Clarissa Sadock no Instagram. Segue no LinkedIn também. Olha lá,
Olha aí, ó. Momento TV Fama, veja! Nós aumentamos e não inventamos. Clarissa Sadock sai de uma empresa, vai pra outra, veja! Pois não. Que isso, duas participações aqui na TC Rádio Expresso da Manhã, Tudo mereceu culpa do Caio, isso aí. o meu like aí nas mídias sociais. E a Vibra, ela teve uma alta expressiva em todo esse cenário, contexto, né? Petrobras vai comprar, vai fazer a movimentação da queda da gasolina através da Vibra, o papel não parou de subir, na semana passada subiu todos os dias, fizesse sol, fizesse chuva, tivesse comprador ou vendedor, Vibra foi subindo. Aí, de novo, né, tecnicamente faz essa sugestão de uma movimentação baixista, interessante, né, e principalmente a chegada dela exatamente nesse momento. Acredito que estejam programando aí o grande movimento, o grande acontecimento. Para prazos maiores, todo mundo já sabe, é bem para cima que o papel pode ir, principalmente com a Petrobras chegando e martelando esse movimento. Deixa eu aproveitar nosso momento TV Fama aqui, que a gente descontraiu. E seria muito legal, inclusive, conversar com a Clarissa Sadock, né? O Almoço de Negócios tem a vocação de produção de conteúdo voltado para companhias. Muito bacana. Se a gente conseguisse conversar com a Clarissa, certamente ela teria muito a agregar agora com os desafios da Vibra que ela tem pela frente. São 18 minutos para as 11, mas aproveitando aqui o Momento TV Fama, nós temos aniversariantes do dia, né? A gente não conseguiu pagar mais cedo em função do urgente sobre o petróleo, que acabou entrando exatamente na faixa em que nós faríamos o anúncio. Vamos ver qual figura do TC está assoprando as velhinhas, ganhando mais um ano de vida hoje. É a Mariane Paranhos, analista de auditoria interna. Legal, Mari. Super beijo em você. Um novo ano maravilhoso de sucesso, conquista, saúde. Um abraço também a todos aqueles que junto dela estão aniversariando neste 31 de maio. Agora Petrobras no radar. Caio, tem 2 atualizações da estatal. Você traz cada uma delas. Léo, seguinte, a primeira delas é que o CEO da petroleira estatal brasileira, Jean Paul Prats, se reuniu com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, e disse que pretende estudar novos negócios em exploração e em gás. Segundo ele, abre aspas, queremos revisitar países como Bolívia, Venezuela e Guiana e debatermos pontos como os termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação das empresas para a transição energética, fecha aspas. E o outro destaque de Petrobras, a maior petroleira da América Latina, investiu 600 milhões de reais em campanha sísmica no campo de Tupi e na área de Iracema, no pré-sal da Bacia de Santos, no que qualificou como maior campanha sísmica em águas ultraprofundas do mundo. Com os dados obtidos, serão mapeadas novas oportunidades de impulsionar projetos complementares de desenvolvimento das reservas. Vamos para a cotação, então, dos papéis de Petrobras. Petri 3 caindo 0,88% a R$ 29,31. Petri 4, 0,87% de recuo aos R$ 26,15. Grande Jean Paul Prats. Também no noticiário, basicamente todos os dias, se não é ele, é a companhia Petrobras, e a gente vai revisitar a mesma tese de sempre, né? Preço, R$ 27,04, um preço médio dos shorts ali contabilizados dentro da companhia, não pode acionar essa zeragem, caso contrário o papel pode buscar R$ 29/30 reais, não pela competência, sim pela zeragem, né? Eu vejo que o destino, estou muito alinhado com a UBS, sobe o preço aí alvo de 20 para 22, mas a recomendação persiste na ponta vendedora. Tem que acompanhar só para não ser precoce e tomar esses 12, 15% na cara antes de faturar 15, 20% para baixo. Nós temos agora 10 horas com 45 minutos. Salvo engano, tínhamos dados para esta faixa. Hoje é tanto dado que eu prefiro checar com os nossos universitários. Vamos aos destaques de agenda. É a primeira arte, praticamente a parte final da primeira arte, 10h45. O último dado da último primeira. dado, né? PMI. Olha aí, ó. PMI Chicago, referente ao mês de maio, lá nos Estados Unidos. Você sabe, né? Dado de agenda por aqui é Diego Kerber de olho no painel Mover Pro, assim como ele esteve de olho nos eventos que antecederam a chegada do PMI de Chicago, métrica importante de atividade, ainda mais num contexto em que se questiona o potencial de atividade econômica global. Sabemos o peso que Estados Unidos tem nessa conta. Assim que sair, o Diego chama a atenção e pede passagem na nossa cobertura. 15 para as 11, você não perde nada. Já já tem Jefferson Latos aqui. Agora a gente finaliza a tabela com o Caio falando de Eneva. E na sequência, 2 perguntas que eu separei no chat e 2 perguntas que o Diegão separou do lado de lá, Station WhatsApp. A Eneva registrou alta de receita e os bancos estão atentos.
meteram a lupa na mão e estão lá vendo oportunidade em Eneva. Pois não, Caio? É isso aí, Léo. A elétrica tem registrado receitas adicionais com exportações de energia que começam a chamar a atenção de bancos de investimento, uma vez que tendem a acelerar a desalavancagem da companhia após uma forte onda de investimentos e aquisições. O Itaú BBA projetou que a elétrica pode encerrar o ano com alavancagem financeira em 3,9 vezes ante 4,4 vezes, sem os ganhos com exportações. Vamos então para a cotação dos papéis da Eneva, Enev 3, que estão subindo 0,17%, R$ 11,56. Para prazos maiores, qualquer tipo de queda aí no ativo é uma oportunidade de compra gigantesca, né? Trazendo aí uma perspectiva boa de risco e retorno no atual cenário 1 para 1, para quem é mais paciente, se conseguir segurar as pontas para ir mais perto dos R$10, você surfa até os 13. Trade bonito, também trade sem muita volatilidade. Esse é para quem não quer perder os cabelos, literalmente. 10h47, o Diego tá pedindo algum complemento, Diego. Então, vamos complementar com a situação do Dow Jones, porque piorou bem, hein? 0,59% agora de queda para o Dow Jones à vista, 32.849 pontos. O S&P 500 vai recuando 0,38%, 4.190 pontos, enquanto o índice Nasdaq virou e está subindo 0,07%. Basicamente é uma inversão em relação aos índices, né? Antes era o Nasdaq que estava caindo mais e era o Dow Jones que estava caindo menos. Agora não só o Dow Jones está caindo mais, como o Nasdaq está subindo. O índice Nasdaq 0,09% de alta agora, 13.028 pontos, voltando para este patamar. Atualizando também a situação das commodities, estamos com o olho especialmente voltado para elas. Agora o petróleo Brent voltou a dar uma nova encorpada de queda, 1,06% de recuo, agora $72,93, ficou um pouquinho acima dos 73, aí voltou de novo para os $72. Mesma coisa para o WTI, agora ele está caindo 1,40% aos $68,52. O minério de ferro lá em Singapura também perdeu um pouco do fôlego de alta, agora sobe 1,07% aos $98,95, também perdendo o patamar dos 99, enquanto lá em Dalian essa alta segue forte de 1,92%, mas também segue o movimento de arrefecimento do fôlego de alta, voltando para os 716 yuanes, Léo. 10h48, 12 minutos para as 11 da manhã. Vamos às perguntas que eu separei aqui, ó. Deixa eu ver para onde eu vou. Só registrar, o Ibovespa voltou a piorar, tá, pessoal? Tá caindo 0,31%, agora em 108.665 pontos. A curva de juros renovando mínima na ampla maioria dos contratos. Nós temos 8 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão, e a moeda americana avançando 0,50%, R$ 5,101. O Ibovespa cai 0,28%. Opa, sinal sonoro, agenda, me parece que é o PMI, é isso, Diego? Exatamente, saiu o PMI de Chicago, de acordo com o Investing, saiu em 40,4 pontos. Nossa. O consenso era de 47. Ou seja, 40 pontos? 40 pontos. Estão bem abaixo do consenso. Uma desaceleração bem forte em relação ao dado anterior, que foi de 48,6. Bom, já vamos então para a repercussão imediata no mercado. Ô, Gui, você ouviu essa informação? 47 pontos. Pessoal, PMI é de 0 a 100. 50 para cima, expansão, aquecimento, encorpamento da atividade. 50 para baixo, retração, esfriamento, encolhimento da atividade. Consenso apontava para 47. Já era uma projeção de retração da atividade. Veio 40 pontos. Nossa, mas faz muito tempo que eu não vejo um PMI em 40 pontos, é muito pouco. Diego, qual que é o impacto no mercado à vista lá nos Estados Unidos? Isso pode explicar, inclusive, essa piora na situação do Dow Jones, tá? Agora está caindo 0,61% aos 32.840 pontos. O S&P 500 recua 0,40% aos 4.188 pontos. O único descolamento é o do Nasdaq, que está próximo da estabilidade, 0,02% de queda agora, 13.015 pontos. Que baita porrada de baixa no PMI, hein, Gui? Que pode ser positivo. É, tem essa ironia, né? Constrói o raciocínio, eu ia te levar para isso. Que pode ser bem positivo, porque se o dado tivesse vindo forte, nós teríamos mais uma pressão novamente inflacionária, Fed, né? e o que poderia gerar uma movimentação na condução de política monetária de alta de juros. Então esse dado pode parecer um pesadelo, mas é um primeiro alívio a qual nós temos a respeito de política monetária nos Estados Unidos. Mandaram bem, pelo lado
controverso da coisa. É aquela história, né? Sabe o Chaves com refresco de tamarindo, com gosto de limão e cheiro de groselha? É tipo isso, né? O dado que é ruim pode ser bom, depende do ângulo. As questões absolutas são bem pequenas na economia, elas costumam ser relativas. Se de um lado é uma ducha de água fria em termos de atividade, de outro, na política monetária, isso pode afrouxar um pouco mais a mão do Federal Reserve na condução das Fed Funds, dos juros por lá. Vamos ver, Diego, como é que tá a CMI. Eu tenho aqui o placar atualizado das projeções para as próximas 2 reuniões. É preciso colocar que nós temos um delay de 10 minutos, mas é bom trazer a foto de momento para o mês de junho e depois a foto para o mês de julho. E daqui a alguns minutos, quando nós tivermos 10 da divulgação do PMI, lá para 5 para as 11 horas, eu faço o contraste e vejo se houve alteração. Por enquanto, as projeções para o dia 14 de junho do CMI, derivativos, apontam 62% de chances de virem mais 25 pontos base. 62%, entendendo que não se chegou ao final do ciclo altista das Fed Funds. Ainda vem mais 25 pontos base. 62%. Em julho, nós temos o seguinte quadro. 53,6% acreditando que ou tendo vindo 25 pontos base na reunião de junho vai ter manutenção entre 5,25% e 5,5%. Ou virão 25 pontos base na reunião de julho. Só 24,9% em julho acreditam que a taxa estará onde está hoje, entre 5 e 5,25. Aí nós temos a projeção do mês de julho, exatamente sobre a qual eu estou falando. E você vê que 21,5%, aqui deve ser os unidos do Bullard, que é mais hawkish, 21,5% entendendo que as Fed Funds irão até 5,5% a 5,75%. Quer dizer, que viriam mais 50 pontos base no incremento das Fed Funds. Vamos ver daqui a alguns minutos se vai mudar o quadro, mas por enquanto 25 pontos base a mais contratados na projeção do mercado. E não falta muito para isso, hein? 2 semaninhas a gente vai ver a super quarta. Hoje é quarta-feira, não é na semana que vem, é na outra. 2 semanas pra gente ver, 14 de junho de 2023, a super quarta lá nos Estados Unidos. Aqui você não perde nada, a gente vai calibrando as expectativas. Pro Pedro Holtz, pro General Gamer, pro Ike Grafista, pro San Brazzo, pra Renilda Ramos Medina, pro Marlos Costa, pro Paulo Kist, pro Ilqueias Lima, valeu Ilqueias, tá pedindo aqui o like. Pro Al Silva, Léo, poderia perguntar ao Gui se ele percebeu que os vendedores no índice fizeram subir na faixa das 10,5 para obter liquidez e vender em melhores condições. Isso procede? Então eu queria que você respondesse essa. E para fechar da minha parte, aí o Diegão traz a pergunta bem legal do Wendel Santos. Dados fracos da China significam que o país tem espaço para injetar dinheiro ou cortar juros para animar a economia? Esse é o intuitivo, Gui? É por isso que as commodities viraram e passaram a reagir? Olha que legal a provocação do Wendel. Os dois foram perfeitos, né? Então, às 10 horas e 30 minutos era aquele momento que trouxe o mínimo de euforia, mas foi exatamente isso, e o mercado está se desenhando agora no gráfico do Brunão exatamente o mesmo cenário. Então, foi buscar liquidez e está jogando o cenário da Bolsa para baixo. Até legal, Bruno, se puder dar uma aumentada no nosso querido Zoom, né, para entender melhor cada vez mais os extremos do dia de hoje, né? Então, no 108,925, 108,675 são os dois pontos que a gente pode tentar acreditar nesse movimento de recuperação, né, de travar o movimento da queda, mas foi exatamente esse cenário das 10,5. As commodities aliviaram, mas não aliviou na mesma intensidade as cotações, né? Foi apenas naquele fluxo realmente das 10,5. Agora a Petro já está de volta, a Vale já está de volta para baixo. Cenário bem conturbado hoje para o dia na Bolsa de Valores. Que volatilidade. Vale agora caindo 0,33%. Ó, no verde só estão Eletrobras, Bradesco, Banco do Brasil e Magalu. Todos os outros papéis entre as blue chips caindo. Vale recuando 0,33%. Curva de juros desidratando 6 pontos base em toda a extensão. Doleta avançando 0,52, R$ 5,104. E o Ibovespa caindo 0,23%, 108.714 pontos. Quer atualizar o racional ou é isso, Gui? Dólar para cima, bolsa para baixo e juros para baixo? Acho que é muito difícil a gente ter uma reviravolta da bolsa. Possível, não impossível, mas o dólar já cravou a bandeira aí para o movimento altista, né? Então não conseguiu romper o ponto bipolar, então a gente tem agora um movimento de mais força para o dólar. A bolsa vai ficar muito refém desse contexto das commodities, né? Se vai conseguir ter uma reviravolta mais agressiva, e até mesmo os bancos que por 2 vezes tentaram mais agressivamente tentar acompanhar uma movimentação de alta.
E por fim, é isso, né? E a taxa de juros permanece naquele nosso cenário base. 10h55, agora o show é do Diego, com a interatividade do lado de lá, tanto na Station quanto no glorioso WhatsApp. Quais são as 3 perguntas? Dá tempo, as 3 perguntas que você separou com o suporte gráfico do Super Bruno Mazzoni. Vamos começar só com algumas interações, porque assim, o Gilson Araújo, ele fez um comentário aqui, dizendo que Guilherme Cunha, dizem que pessoa física não faz preço na ação. Mas ele diz que ele faz sim, porque é só ele comprar que cai. Olha, é complicado, né? Ele fala, olha que eu só compro depois do conhecido pivô de alta. Aí complica. Um abraço aí pro Gilson Araújo. Mas as perguntas que eu separei aqui pra você, Gui. Primeiro, o Santiago do Mato Grosso do Sul mandou mensagem aqui pro nosso WhatsApp. Antes da pergunta dele, só mandar um abraço pro nosso ouvinte, o Osmar, diretamente de Praga. Ele pergunta pro Gui se ele tá com coragem de vender dólar no começo desse contrato. Se ele está meio que olhando, né, Gui? Não, a gente precisa agora esperar o payroll. Então, até sexta-feira é terra de ninguém, né? Então, nós tivemos um primeiro dado econômico um pouco mais leve, um pouco mais light, mas o payroll é quem vai cravar a bandeira oficialmente. A gente vai conseguir voltar a manter a posição vendida de um jeito inteligente, né, e principalmente dentro desses pontos técnicos a qual a gente flagra, ou se a gente vai ter que virar a cabeça para a aumentação compradora. Então tem que esperar minimamente, de fato, o payroll, o mercado absorver para que a gente possa seguir na tese. Então nós tivemos um contrato muito bom, que foi o contrato passado, né, e agora a gente fica bem de olho, bem esperto aí no que diz respeito ao payroll para poder cravar esse contrato WDON que começou oficialmente hoje, né? E aí a pergunta do Santiago, que eu tinha comentado antes, ele pergunta, Gui, o trade do ano é comprar Magalu agora para vender daqui 90 dias para os otimistas que acreditam em rally de Natal? Mas não 90 dias, né? A gente tem ainda a virada do semestre e tem que cravar também o resultado trimestral, não só a taxa de juros, né? A gente viu que só taxa de juros o movimento é muito rápido e se você não estiver esperto, vai e volta numa intensidade muito grande. Então, o case de Magazine Luiza é mais realmente para o último trimestre. Você compra agora para poder coletar esse din-din aí lá para outubro e novembro e aí você compra o presente de Natal com o dinheiro do mercado. Então, você tem que ter bastante paciência, inclusive vai distribuindo, né, durante esses meses até a queda da taxa de juros, mas é um trade desenhado, esse gráfico vai ficar com a gente até o final do ano. Boa! O Max Viana aqui na Station, ele fala, fale de Embraer! E aí ele pergunta, e essa pergunta é a mesma de muita gente, tem a Terezinha Bernadette comentando sobre isso, teve também um outro ouvinte que mandou mensagem aqui pra gente, vou até pegar o nome dele, foi o Gilmar Palmeira, ele também mandando, quem pegou, pegou. Fala pra gente sobre Embraer, Gui. Foi de novo, né, muito próximo do preço justo. A Embraer teve uma alta bem positiva nesses últimos dias. A data de hoje começou interessante, depois deu uma arrefecida, mas muito em linha com o que a gente está vendo na Bolsa de Valores, né? Então esse é o cenário. A gente começa a ver que todas as quedas vão ser oportunidades e tem que 19,81 foi a máxima, né? Então é uma resistência significativa a qual a companhia precisa obter esse movimento do rompimento para que possa voltar a querer rumar para as máximas do movimento. Então caiu perto de 17, 16 reais, gera movimentação compradora, rompeu os 19,81, pode ir direto para os 31. Que nem o Bruno já escreveu ali, né? O anticíclico, bolsa caindo, Embraer vai subindo, e esse foi o cenário nesses últimos tempos. E aí tinha muita gente comentando de BRF e Marfrig. A galera tá maluca, porque tá vendo essa alta de 10,45% em BRF e de 4,42% em Marfrig. Tá falando, quero aproveitar essa onda. Então a gente já falou sobre os papéis, mas só para retomar para essa galera, Gui, quais são as suas perspectivas para esses dois frigoríficos? Para prazos não maiores, né? Quando a gente fala prazos maiores, a gente até estende algumas teses para trimestre, mas eu vejo que na virada desse segundo semestre, então a gente tem junho e julho, os papéis ganhando uma atração melhor. Por quê? Os papéis estavam amassados, mas não havia nada que pudesse gerar uma perspectiva mais positiva para a companhia. Nada.
né? Então, saiu o balanço, só a Minerva que apresentou uma lucratividade, todas as outras, as margens bem apertadas, e esse noticiário é um noticiário até que positivo para a movimentação da companhia, né? Traz uma perspectiva interessante para cenas dos próximos um mês e meio. E eu vejo, tá? Naturalmente, se não fraquejar o Ibovespa, né, muito forte, esses papéis buscam os 2 dígitos. Tanto o Marfrig quanto também BRF podem buscar a faixa dos R$10. Boa, Gui. Tem mais perguntas chegando para você aqui na nossa Station. O Isael de Jesus dos Santos. Ele manda: bom dia, quero saber de BBDC4, please. BBDC4, please. Eu vejo que o BBDC4, please está caro. O BBDC4 fez o movimento ali tão esperado por nós, e agora, ao passar dos R$16, o formato ele é extremo especulativo, né? Então, um retorno mínimo até os 15,55, 14,80 é esperado. Não compre o Bradesco aí de jeito nenhum. Boa. O Leonardo Pereira, ele tinha perguntado mais cedo, ele comenta muito sobre essas duas empresas, Kepler Weber e Ferbasa. Dá pra você comentar as duas rapidinho? Bora. Ambas tiveram um movimento muito bonito, né? De movimentação compradora, mas estão estacionadas nesse range de consolidação / venda e vão se comportar, viu, pessoal? Muito semelhante ao cenário também do Ibovespa modo correção. Então tem que tomar um cuidado aí, principalmente com a Kepler, porque teve uma alta mais expressiva, né? Ganhou um volume bacana, ainda continua numa movimentação de alta para prazos maiores, mas tem uma correção que eu acredito fortemente que vai buscar pelo menos os R$7. Então tomem cuidado, quem não quiser sofrer essa grande oscilação, vai subindo os stops, porque na Kepler está bem desenhado esse cenário. A FESA 4 é um movimento meio que semelhante, mas o papel teve um volume menor, então as oscilações também podem ser numa intensidade mais elevada. Então, ambos, né, vai subindo os stops para que você não seja pego desavisado. A FESA 4, se romper, de novo, como ela teve um volume menor, ela pode ter uma queda mais acentuada. 11h02, Guilherme Cunha nas tabelinhas da interatividade, tanto via Station quanto via WhatsApp. E a fotografia geral, o quadro geral, me manda dizer: a moeda americana estressou de vez. 0,90% de ganho. R$5,122. O dólar está de volta a 5,12. O dólar está de volta a R$5,12. Na semana sobe 2,08%. Quase 2,10. Aí está, ó, o gráfico de dólar. Máxima intradiária para a doleta 0,91%. R$5,123. É o que nós temos agora para a moeda americana. Vamos dar as mãos. 1, 2, 3. R$5,123 é o que temos na moeda americana, cujo estresse já chega a 2,10% no acumulado semanal. Curva da mão para rezar, no caso de quem estava torcendo para a moeda americana cair. Nós temos a curva de juros desidratando 6 pontos base em toda a extensão. Temos um Ibovespa caindo 0,44%. Vale está segurando só em 0,25% de queda, mas Petrobras voltou a deteriorar. Nós temos quase 1% de recuo para Petri 3 e Petri 4. Os bancos deixaram de ajudar como estavam ajudando. Banco do Brasil, 0,0. Bradesco voltou a cair, cai 0,15. Itaú Unibanco caindo 0,60. Santander voltou a cair 0,45. Ou seja, a deterioração dos bancos. Vale ter voltado a estabilizar ali na faixa do 0,30, estava no 0,0. E Petrobras voltando a cair quase 1%, ajudam a explicar as razões pelas quais o Ibovespa voltou a encorpar esse viés de baixa. A gente tem um suporte psicológico, no mínimo, será um gráfico psicológico no Ibovespa à vista, dos 108.500. Temos agora 108.535. Falta pouco para romper esse suporte, Gui. Vamos lá, eu acho que o dado de agenda, se for de emprego, acho que vale a pena a gente entender ele melhor. Nós já temos, né, o emprego JOLTS lá nos Estados Unidos, que ajuda a tatear mercado de trabalho. Vamos acompanhar. Diego Kerber tá olhando, pois não, Diego? Atinge 10,10 milhões em abril a oferta de empregos JOLTS. O consenso era de 9 milhões e 350 mil. Ou seja, veio acima do que o mercado estava esperando, Léo. Tira o brilho, né? Exatamente isso, que é um dado, é um contradado. O PMI de Chicago que a gente pagou aqui na hora ficou em 40,4 pontos, o consenso apontava para 47, e a atividade o quê? Fraca. Quando você vai para a oferta de empregos, 10,10 milhões, quando se esperava 9,35, ou seja, atividade forte. É a isso que o Gui está se referindo aqui. Quer dizer, é um contraste grande, né? Você tem uma evidência e uma contra-evidência. Teve o PMI,
mas é o de Chicago, né? Então tem um peso um Menor, pouco né? mais reduzido. Sim. E agora os dados de emprego fez o que rompesse esse movimento adicional no dólar, que foi praticamente a máxima ali, né? O 524, o pontão do Brunão, foi para 123,5, 523,5 com a notícia. Vamos lá, né? Uma prévia de um payroll mais forte? A gente pode especular dessa forma. Então só sexta-feira a gente pode rezar para esse payroll e a gente ter o movimento do fluxo para o dia. Em questão de mudança de cenário, Léo, nada. Fomos buscar lá a resistência. Tem que tomar bastante cuidado aí para não entrar nesse contrafluxo. 124 pode ser aí a máxima realmente do movimento do dia, mas não para poder cair, sim para poder consolidar. Esse é o movimento. O índice ficou praticamente intacto. O índice está de novo acima dos 109. Eu começo a ver mais papéis aqui numa seara verdinha. O que está estragando a festa, naturalmente, é a Petrobras e a Vale, que estão numa alta intensidade, alta volatilidade, mas sempre que está querendo positivar, a força vendedora é muito grande. E eu não posso deixar de falar, viu, Léo? Nesse mercado à vista aqui, olha o que a Azul está fazendo, ela não para de subir. Pois é. Independente do que está acontecendo, as aéreas estão demais. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.